voltamos ao Historiando. Em nosso segundo programa, continuaremos discutindo o tema religião. Nestes tempos de intolerância e radicalismos, é importante mostrar as diferentes facetas da diversidade que marca o Brasil. É importante mostrar a diferença que nos marca como nação. No programa anterior, nós entrevistamos Sami Isbeli, líder da comunidade sunita carioca que estudara a teocracia islâmica na Arábia Saudita. Hoje, nós iremos entrevistar o babalorixá Márcio de Jagum, líder religioso do Ilê Axé Ayê Obaloaiê, intelectual reconhecido e autor de 2 livros de sucesso sobre o candomblé, Ori, a cabeça como divindade, e Yorubá, vocabulário temático sobre o candomblé. Sempre em busca de uma boa história, o Historiando começa agora. Vamos começar o nosso segundo Historiando, hoje, dia 2 de dezembro, dia do samba, com o babalorixá Márcio de Jagum, aqui no Ilê Axé Ayê Obaloaiê, no Rio de Janeiro. De novo, a gente vai trazer o tema da religião para vocês, para a gente discutir uma religião minoritária e, portanto, atacada. E a gente quer, com o objetivo de hoje, esclarecer alguns pontos fundamentais. Começo agradecendo ao senhor por nos receber aqui na sua casa, dentro do seu barracão. Muito obrigado. É um prazer. Como não poderia deixar de ser, a primeira pergunta que eu faço é: o senhor é um babalorixá. E o que significa ser um babalorixá? Babalorixá é o cargo de sacerdote de um templo de candomblé, de uma comunidade. Então, ser sacerdote candomblé é conduzir as práticas religiosas do candomblé dentro de um grupo étnico-religioso, onde a gente perpetua tradições, onde a gente perpetua filosofias de vida, práticas ancestrais de matriz africana que acabaram sendo transformadas numa religião brasileira, o candomblé. Perfeito. A sua casa chama-se Ilê Axé Ayê Obaloaiê. O senhor pode traduzir para a gente o que é o Ilê Axé Ayê Obaloaiê? Casa de Axé, mundo de Obaloaiê. O axé é a força? Axé é muita coisa, Márcio. Axé é muita coisa. Axé talvez possa ser traduzido numa linguagem moderna, contemporânea, no átomo. Axé está em tudo, axé é tudo, axé é a composição de tudo que existe nesse plano. Ele é também, além disso, além do material, ele é a expressão do espiritual. Axé é sentimento, axé é emoção, axé é fragmento da divindade, axé, portanto, é tudo que nos envolve. Interessante. Eu tenho o livro que o senhor lançou, o Ori, eu já li, inclusive, e o senhor, o livro vem com o Márcio de Jagum. Porque no candomblé existe muita vinculação do nome da pessoa a um orixá específico. O senhor pode explicar para a gente essa tradição? Talvez essa tradição surja já nas décadas de 40, 30 para cá, um pouco como pseudônimo dos adeptos. Pseudônimo por quê? Porque a gente está falando de uma religião, como você bem definiu, que além de minoritária, sempre foi perseguida. Correto. Então, a identificação dos cidadãos brasileiros, enquanto cidadãos brasileiros praticantes do candomblé, trazia para eles uma série de dificuldades sociais, por conta do preconceito, profissionais. Então, os adeptos, desde essa época aproximadamente, começaram a se identificar por certos pseudônimos. Seu nome de batismo, entre aspas, né? Batismo Correto. católico, cristão, e a divindade a qual ele se identifica, ele é iniciado dentro do candomblé. Então é mais ou menos uma tradição que surge a partir daí. E o senhor foi iniciado com o orixá Jagum. Orixá Jagum, que é, aqui no Brasil, considerado uma qualidade de Obaloaiê. Exato, uma qualidade de Obaloaiê. O senhor falou antes que o candomblé sempre foi perseguido no Brasil, e no senso comum, o candomblé é uma religião africana. Eu conheço o seu trabalho, eu sei que o senhor não compactua muito com isso, eu queria que o senhor falasse. O candomblé, afinal, é uma religião brasileira ou o candomblé é uma religião africana? O candomblé é uma religião orgulhosamente brasileira, que nasce desse casamento mítico da África com o Brasil. E outras religiões têm matriz africana e foram constituídas, moldadas, lapidadas aqui no Brasil, como a Umbanda, como o Catimbó,
como o Xangô de Minas e outras dezenas. Enfim, então o candomblé que existe aqui, o culto aos orixás que nós professamos no Brasil, não existe em parte nenhuma do mundo, nem na África. Se você for hoje no chamado Yorubo, que grande parte está inserido na atual Nigéria, Exato. Você não vai encontrar as práticas que nós temos aqui enquanto candomblé. Nós vamos identificar alguns rituais, nós vamos identificar rezas, nós vamos identificar ritmos, mas a liturgia que se professa no Brasil só existe no Brasil. Muito a ver com a senzala, né? Muito a ver com a senzala, muito a ver com a história desses homens e mulheres que foram trazidos para cá e a geografia de origem, a geografia local. Portanto, esse processo da diáspora é um processo que produziu resultados diferentes da África para o Brasil, da África para Cuba, da África para o Haiti, da África para os Estados Unidos. Então, nós temos uma série de produções, se é que a gente pode chamar assim, religiosas, de resultados religiosos a partir da diáspora, com características diferentes, em geografias diferentes. Durante muito tempo, o candomblé ele sobreviveu puramente pela herança cultural e quase nada escrito. E, além disso, no Brasil, os africanos de diferentes regiões da África se encontravam no mesmo espaço físico, que é a senzala e depois os bairros populares. Então, o que o senhor está dizendo é que os orixás que todos existem na África, mas eles são cultuados na África e espacialmente em lugares distintos e que no Brasil a gente consegue, dentro de um saber litúrgico próprio, irmaná-los, é isso? Exatamente. Ou seja, a tradição africana nos remonta que os orixás, nós estamos falando de divindades iorubais, Correto. Eram cultuadas especificamente em suas regiões de origem. Então, se você fosse em Ijexá, por exemplo, você cultuaria Oxum. Se você fosse em Oió, o culto primordial seria Xangô. Se você estivesse em Ifé, seria o Obatalá e os orixás Funfun. E assim sucessivamente. Só que, a partir desse processo dos quase 400 anos de escravidão, foram sendo trazidos homens e mulheres dessas diferentes regiões. Não só do Yorubo, também os chamados daomeanos, o de etnia Fon, de etnia Ué, de Marri, de Dahomey, de Savalu, Savé. Então, esses homens e mulheres todos se juntam aqui, cultuando deuses diferentes, com idiomas diferentes, com culturas diferentes, e juntos, apesar das suas distinções étnicas, das suas rivalidades históricas, porque os Fon e os Yorubá, e muitas vezes, em muitos anos, em muitos séculos, lutavam, guerreavam entre si, né? Havia uma competição entre eles. Aqui, por essa condição atípica, eles começam a se unir, a se amalgamar num outro complexo, que a gente chamado Jeje-Nagô. E o nosso candomblé, por exemplo, ele acabou tendo um perfil quase que delineado pela origem desses homens e mulheres, dessas matrizes. Então a gente pode chamar do candomblé Nagô, Yorubá, o candomblé Fon, né, Jeje, o candomblé Banto, Congo, Angola, e um candomblé, digamos, que é um meio intermediário, Jeje-Nagô. Eu li que o senhor já foi à África. Tive a oportunidade de ir à África 6 vezes. Exatamente. A África reconhece a validade dos rituais brasileiros? Interessante a sua pergunta. Claro que a África reconhece, a África se orgulha, né? Quando a gente fala na África, a gente está falando dessas diversas regiões. Que são distintas. Dessas diversas regiões. Eles se orgulham muito dessa herança ancestral que acabou sendo perpetuada no Brasil. Eles gostam muito disso, eles entendem isso como um marco dos seus próprios antepassados. Agora, evidentemente, a gente está falando de uma nova religião com tradições antigas. É interessante você perceber que, por exemplo, dentro dos nossos cultos do candomblé Yorubá, Ketu, por exemplo, nós utilizamos o idioma Yorubá como base da liturgia. Exato. Todas as nossas rezas, todos os nossos cânticos,
todos os nossos procedimentos de encantamento, enfim, todas as louvações são no idioma Yorubá. Verdade. Mas o Yorubá é de 400 anos atrás. Verdade também. Não é o Yorubá que se fala hoje na Nigéria. Então, quando a gente tem essa possibilidade de intercâmbio, é curioso, porque quando a gente pronuncia certas palavras, algumas expressões, eles dizem assim, meu avô falava assim. É mais ou menos quando a gente conversa com um nordestino lá do interior do sertão, que ele fala na segunda do plural, ele fala um português arcaico lá do século XIX. Olha, eu diria que a distância é até maior. É como se a gente estivesse falando de um português de Camões para um português contemporâneo. Que hora se identifica e hora você já tem dificuldade de compreender. Quando a gente conversou com o líder da comunidade sunita, ele falou muito da importância da língua árabe e de que eles, por exemplo, eles não querem traduzir o Alcorão. E os cânticos, a liturgia toda do candomblé gira em torno da língua iorubá. E como é que faz um líder religioso para ensinar iorubá? Estuda. Não tem muito jeito. Mas não tem muito jeito. Tem que cair de cabeça, tem que ter. Assim, é óbvio que, pelo fato de você não dominar o idioma, você não prejudica o seu sacerdócio. Agora, quanto mais você, enquanto adepto, você, enquanto sacerdote, tiver percepção do que está por trás do idioma, porque a gente está falando de uma forma de transmissão oral que traz consigo todo um arcabouço filosófico. Então, quando eu estou falando coração, Ocã, eu não posso entender coração apenas no contexto moderno brasileiro. Perfeito. Eu tenho que entender coração na dimensão deles. Portanto, coração é muito mais do que um órgão do corpo. Coração para eles é personalidade, coração é dignidade, coração é emoção. Quando, por exemplo, eu traduzo destino, o du, eu não posso ou não devo interpretar o du enquanto destino no conceito judaico-cristão em que eu estou mergulhado no momento. E isso é muito interessante. Na verdade, todo religioso que lida com uma religião histórica longínqua, ele tem que ter essa noção de que os conceitos são históricos e, portanto, eu tenho que me ater... A gente tem que contextualizar. Sempre. Né? Porque quando você pensa destino no nosso conceito moderno, brasileiro, de uma certa forma, numa cultura judaico-cristã, sem querer desmerecer, né? Mas faz parte da nossa cultura. Eu digo sempre, o Brasil é um Estado laico, mas um país católico. É verdade. Nós somos criados assim. E como é que é o destino para nós? O destino é pré-concebido, o destino é uma determinação do Criador, de Deus. Mas o Odu, no conceito Yorubá, não é assim. Perfeito. Agora, a gente está falando o tempo todo de conceito Yorubá, de África, e a pergunta que eu queria fazer é um pouco... O candomblé hoje ele está vinculado à etnia negra? O candomblé hoje é uma religião de negros? Márcio, o candomblé é uma religião. E toda religião, enquanto caminho de religar o homem ao Criador, enquanto busca de uma concepção de cidadão, de indivíduo melhor, ela não tem cor, ela não tem etnia. Nós descendemos com muito orgulho de uma matriz africana. Claro, não há como negar e nem porquê, muito pelo contrário, volto a dizer, é um orgulho nosso dizer que a nossa matriz é africana, os nossos deuses, a nossa origem africana. A nossa cultura toda é eurocêntrica, né? Tudo gira. A gente aprende a gostar de coisas da Europa, dos Estados Unidos, então esse vínculo eurocêntrico dificulta... Se por um lado é muito importante afirmar, reconhecer, ovacionar essa origem africana do negro que resistiu, que superou, que transgrediu todo tipo de opressão, isso é fundamental, inclusive historicamente é importante para a gente reconhecer. Por outro lado, a gente também precisa entender que, enquanto religião, a dimensão começa a se ampliar. A gente não está falando só do contexto político, a gente está falando de um contexto espiritual. E espiritualmente falando, nós, enquanto humanos, somos mais do que pele. Perfeito. Não. Mas devemos nos ver mais do que pela pele. Mas o candomblé continua sendo uma religião de resistência. Ela sobrevive até o século XX. Eminentemente uma religião de resistência. Inclusive,
falar em Yorubá é resistência. Exatamente. É porque muita gente que está nos assistindo talvez não saiba, mas os adeptos do candomblé foram perseguidos pela polícia, inclusive durante a República que se dizia um Estado laico. Então o candomblé era perseguido no Rio de Janeiro como capital do Brasil. Então o candomblé sofreu demais e ele sobreviveu graças à Tia Seata, que conseguiu, por ligações políticas, construir ali a pequena África. Mas o candomblé hoje ele continua resistindo. Ele continua resistindo. A gente fala muito de liberdade religiosa e às vezes a gente se deixa envolver por um mito da tolerância religiosa no Brasil que nunca existiu. Nunca existiu. Né? O primeiro registro iconográfico do Brasil é a missa, né? Onde os índios estavam ali presentes, mais obrigados do que convidados. Então, mas não aparecem como obrigados, eles aparecem com... Não tem legenda, não tem legenda. Não tem legenda. Então, a gente observa que ao longo de todos esses séculos, né, da nossa história, nunca houve uma convivência verdadeiramente inclusiva. Houve altos e baixos, de perseguição ou não, de maior ou menor intolerância, mas uma busca, uma política de Estado, de abraçar as religiões, de perceber essas diferenças, de acolher esses diferentes, nunca existiu. Agora vamos falar um pouquinho da liturgia do candomblé. Até agora. A liturgia do candomblé está muito baseada, eu posso estar enganado, mas ela está muito baseada na música, na dança, o contato com os orixás e a referência e a deferência aos orixás tem muito a ver com música, dança, com comida. Eu só queria que o senhor falasse disso. Qual a importância da música e da dança no candomblé? Pois bem, nós trabalhamos em prol de uma harmonização entre o homem e a natureza. A natureza que existe dentro de nós, a natureza que está em volta de nós. Na ritualística do candomblé, as plantas têm uma importância fundamental. Aqui a gente tem um pé de acocô. O acocô, ele tem qual função do candomblé para o senhor? O acocô, especificamente, é uma planta que representa a conexão que o homem pode fazer com o divino. O homem progride em virtudes, progride espiritualmente através das virtudes que ele vai alcançando. E o acocô é o símbolo desse progresso. Você observa que essa árvore, embora muito grande, ela é estreita. É estreita. Não é? Como é estreito, como é difícil alcançar virtudes. É o exercício. E muito comprida, porque é um trajeto muito longo que o homem tem que fazer. Por isso, todas as liturgias que envolvem o galgar de cargos dentro da hierarquia do candomblé são representados pela presença da folha do acocô. Todo cargo que a pessoa ganha, que a pessoa almeja dentro da ritualística, da liturgia, é representado quando você ganha uma folha de acocô. Então, essa harmonização, ela passa por trocas, intercâmbios energéticos. Então, eu me conecto à natureza através dos banhos, cujas folhas, cujos troncos, cujas raízes são fornecidos pela natureza. Eu me conecto através do ar, através da louvação ao fogo, da louvação à água. E esse intercâmbio se faz, muitas vezes, através de oferendas, que são recíprocas. A natureza e o homem trocam a todo momento. A nossa forma de estabelecer essa liturgia, essa ritualística, é cantando, dançando, porque a dança coreografa a história do orixá. Cada vez que um orixá, numa louvação pública, dança, ele está contando a sua história, ele está relatando a sua saga, ele está falando da sua regência, ou seja, ele está dizendo para você como você pode se conectar a ele, em que momentos ele está presente na sua vida. A oferenda, né, física, de frutas, de comidas secas, ela é uma forma de você reconhecer a importância da natureza, de você comungar com a natureza e de você se conectar. Há uma louvação à natureza antes da... A todo momento. O orixá é a própria natureza. Em última instância, o orixá é
um elemento da natureza. O orixá é uma emoção, um sentimento, uma expressão. Então, a força, o axé do orixá, ele está presente tanto externamente quanto internamente no homem. Aí a gente vai tocar num assunto espinhoso. Apesar da tradição judaico-cristã sempre ter trabalhado com o sacrifício de animais, hoje o candomblé é atacado por muitos, porque o candomblé continua tendo, em alguns rituais, o sacrifício de animais. A primeira pergunta que eu lhe faço é: o sacrifício de animais no candomblé é um ataque à natureza? Por que ocorre? Márcio, você veja só, é muito interessante a tua pergunta. Em primeiro lugar, porque ela só desperta essa repulsa, esse repulsar ao candomblé. É verdade. Né? Porque, por exemplo, ninguém critica, ninguém acha estranho o sacrifício que é feito dentro da liturgia judaica. É porque a maioria das pessoas nem sabe dos sacrifícios que ocorrem na... Ninguém critica o sacrifício que é feito dentro da liturgia do Islã. Né? Os judeus ortodoxos, eles só comem carne sacrificial. Inclusive comprada em açougues, em restaurantes. Exatamente, são os açougues. Exatamente. Então, se bobear, o consumo deles é muito maior do que o nosso. Então, qual é o nosso princípio? Eu não estou brincando aqui de uma forma mais abrangente, não é criticando, mas é reconhecendo que isso não é apenas uma prática do candomblé, de matriz africana. É muito mais comum, muito mais abrangente, só que não desperta tanta polêmica. Eu volto a dizer. Por quê? Por que só com a gente? Né? Por que o tridente na mão de Netuno não incomoda, mas na mão de Exu arrepia? Eu dava aula numa faculdade de História e no quinto período ou seja, as pessoas já tinham cursado mais de 50%, e quando eu comentei da mitologia africana, uma pessoa falou: mas isso é macumba. Quando você fala de mitologia grega, é cultura. Quando você fala de mitologia africana, então eu vivi isso em sala de aula, é verdade. Ou seja, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um preconceito étnico-religioso. Então é muito mais do que religião. A gente está falando de preconceito racial e religioso. Evidentemente que a imolação, que práticas ritualísticas do candomblé acabam incomodando mais, embora sejam até certo ponto similares a outras matrizes, verdade, porque vieram dos escravos africanos. Então, é isso que está por trás de certas polêmicas. Agora, dentro do nosso conceito de cosmogonia, de visão de mundo, Deus criou o mundo, esse mundo, com uma igualdade entre seres humanos, animais e vegetais. Não há hierarquia. O nosso Deus, supostamente, mitologicamente, não criou os animais e os vegetais para nos servir. Criou para que nós convivêssemos harmonicamente. Agora, é muito importante compreender não só o aspecto mítico, mas o aspecto filosófico que tem entre essa relação do homem com a natureza. Como eu disse, dentro do nosso conceito de mundo, homem e vegetal ocupam o mesmo espaço. Então eu me permito aprender com o vegetal. Entendo. Da mesma forma que eu estou aprendendo o que o Akuku me ensina, eu também posso entender o que o bambu me ensina, o aparum. O bambu, por exemplo, vai me ensinar 3 coisas básicas. O bambu vai me ensinar humildade, vai me ensinar solidariedade e vai me ensinar resiliência. Por quê? Uma árvore pode me ensinar isso, um mato pode me ensinar isso, porque ele é como eu, ele não é mais nem menos que o ser humano. Então, a partir daí você começa a perceber que o homem tem uma dimensão diferente dessa natureza. A partir daí a gente consegue ver Deus numa árvore, a gente consegue ver Deus no animal, porque ele não está acima nem abaixo de mim, ele é como eu. Logo, se eu digo que o orixá é natureza, que a natureza está num patamar de igualdade nesse mundo em relação ao homem, e que ainda assim há sacrifício, isso quer dizer que a gente está buscando equilíbrio. A gente não está buscando dizimar nada nem ninguém. A gente está buscando um convívio harmônico, harmonioso, você pode explicar essa busca do equilibrado. equilíbrio através do... Claro. Então você veja só.
Se você está doente, você vai buscar na natureza uma forma de você recuperar a sua saúde. Correto. Como? Através do princípio ativo, de folhas, de flores, de frutas, de cascas, de raízes. Você sacou da natureza o princípio ativo que vai recompor a sua complexão física. Sacou da natureza. De uma essência. Se você tem fome, o movimento é o mesmo. Você vai à natureza não para dizimar nenhuma espécie, mas para você garantir a sobrevivência sua, do seu clã, da sua família. Você saca da natureza aquele elemento vegetal ou animal que vai te recobrar a energia, o vigor, a vitalidade. Da mesma forma, com esse mesmo princípio harmônico de troca, de complementação, quando alguém tem um desequilíbrio energético, a busca é a mesma. A gente vai novamente à natureza, na medida certa, no momento certo, da forma adequada, sempre com uma recomendação prévia do oráculo, buscar a medida, a dose dessa recomposição. Não estamos falando aqui de uma... É engraçado porque quando a gente fala do rito sacrificial no candomblé, a primeira palavra que vem é matança. Quando a gente se refere a isso em outras religiões, o termo técnico é até mais bonito, né? Imolação, né? Libação. Exatamente. Mas o procedimento é o mesmo. O mais importante não é a gente criticar, não é a gente comparar, é a gente perceber que existem diferentes formas de fazer o mesmo movimento. Eu não sei qual é a base filosófica deles. Eu sei qual é a nossa, que é essa que eu estou te falando. Simples, bastante simples e objetiva. É uma troca permanente, constante, onde homem, fauna e flora convivem harmonicamente para que todos eles se mantenham íntegros e vivos. Mas aí uma pergunta aflora e eu fico preocupado, porque no momento que a natureza no mundo está em xeque... Não por nossa causa. Não, pelo amor de Deus. Quando a natureza está em xeque, a essência das divindades entra em xeque? Porque de certa forma, sim. De certa forma, sim. É claro, se eu cultuo o mar, e nele eu reconheço a divindade. Se eu cultuo a floresta, e nela eu cultuo a divindade que está no mar? Olocum, para nós aqui no Brasil, também é Iemanjá. Iemanjá acabou herdando o reino de Olocum. Se a gente está falando da montanha, o que você derruba a montanha, a essência dessa divindade fica profundamente abalada. Não há como dizer que não. Se você polui o rio, como é que você vai conviver harmonicamente? Como é que você vai buscar ali o reequilíbrio da sua energia através da água doce? Claro que fica destruído. Agora você observa, quando eu digo que filosoficamente, no nosso conceito de mundo, na nossa visão de mundo, a natureza não está para nos servir, isso faz total diferença, porque não justifica, mas teoricamente, num outro conceito, se Deus colocou os animais para me atender, eu vou destruir os gorilas, porque a pele deles, eu preciso do dinheiro, eu vou matar, acabou. Eu vou acabar com o crocodilo, porque eu quero a pele, quero o dinheiro, acabou. Está aqui para me atender. Quando eu vejo diferentemente, não. Eu devo preservar. Eu tenho que reconhecer. Eu faço parte harmônica desse todo. Claro, você veja só, quando o caçador, nosso ancestral, Odé, que é a palavra que define o caçador, quando ele ia na floresta abater a sua presa, ele não estava ali preocupado em destruir, em dizimar, em se mostrar mais forte, em se empoderar na floresta. Ele queria alimentar seus filhos. Correto. Tanto é que quando ele, esse mesmo caçador, morria na presa de um animal, não se juntava a aldeia inteira para caçar como se fosse um inimigo, como se fosse... não. Reconhecia-se que aquele tigre, que aquela fera, ganhou naquele dia a luta pela sobrevivência. Ele também era um vencedor. Quando em alguma ocasião, quando em algum dia aquele tigre fosse abatido, eles teriam orgulho de usar a sua pele, teriam orgulho de mostrar os seus dentes, não o colocando numa condição subordinada, mas reconhecendo a força daquele vencedor. Vou mudar de assunto de novo. O senhor está mostrando para a gente que estudou bastante, que foi à África, que conhece a língua, fez um livro sobre o vocabulário iorubá. E eu já estudei as religiões neopentecostais profundamente. E no neopentecostalismo,
a ausência completa de hierarquia permitiu que nascessem diferentes templos liderados por pessoas com pouco preparo ou nenhum preparo. Eu vi coisas inacreditáveis nesse estudo aí em loco pelo Rio de Janeiro. O candomblé, ele não tem uma hierarquia clara, ou tem. E o candomblé vive esse problema de nascer em templos liderados por pessoas que não estudam tanto, que não conhecem tanto a liturgia, porque é uma liturgia complexa? São duas coisas diferentes. Quando a gente fala de hierarquia, sim, o candomblé tem hierarquia, só que não é uma hierarquia verticalizada. Não tem um papa, não tem um sacerdote supremo. É uma hierarquia horizontalizada. O que eu quero dizer com isso? Cada terreiro de candomblé tem o seu papa. Então, o babalorixá de cada casa de candomblé, de cada ilê axé, é o seu papa. Portanto, a gente está falando de uma hierarquia horizontal e não vertical. Existe. Aliás, o candomblé é uma religião muito hierarquizada. Talvez uma das fórmulas da sua sobrevivência no Brasil, na contingência em que essa religião chegou aqui e teve que sobreviver e teve que se manter, um dos segredos tenha sido exatamente essa estrutura hierárquica bem consolidada. Aí quando você pergunta acerca da questão da sobrevivência, etc. e tal, o que eu lhe digo é o seguinte: para nós, candomblecistas, a convivência com o outro, ela tem a ver também com o seu reconhecimento enquanto cultura ágrafa. Se a gente tentar simplesmente entender o candomblé, o conhecimento do candomblé por uma visão acadêmica ocidental, a gente pode cair no erro, no equívoco de desmerecer outras formas de saber. Então, o sacerdócio ele não se constitui apenas numa formação, até porque a gente não tem formação teológica no candomblé. Perfeito. A gente está falando de uma formação empírica, onde os sentires, os provares, os experimentares é que consolidam esse líder. Portanto, não necessariamente num formato de conhecimento acadêmico, como a gente conhece. Logo, há muitas pessoas interessantíssimas, exemplares, que se mostraram grandíssimos sacerdotes e sacerdotisas e nunca cursaram uma universidade. Não, perfeito. O que eu coloquei é que esses papas, como o senhor colocou, que em cada templo pode existir, muitas vezes, e eu detectei isso na religião neopentecostal, muitas vezes eles trazem conceitos que nasceram da cabeça deles ali, eles trazem saberes e falas que você não descobre em outros lugares, né? E o candomblé, ele tem... quando você abre uma casa referendado. Sim. Sempre. Esse é o candomblé tradicional. Evidentemente, a gente está falando de seres humanos, né? Seres humanos são muito criativos. Seres humanos são criativos. Né? Em qualquer matriz religiosa. Portanto, há sempre aquele que vai talvez se auto-intitular o líder de uma nova vertente, de uma nova matriz. Mas o candomblé, que a gente costuma dizer tradicional, ele tem essa base, essa estrutura, não só hierárquica, como também tradicional. Ninguém, dentro dessa visão tradicional, abre o seu ilê axé, abre o seu terreiro de candomblé, iorubá, sem a referência, sem o referêndum do seu sacerdote, do seu pai, da sua mãe de santo. Inclusive, essa é uma tarefa que compete ao pai de santo. Ele ir lá, referendar, proceder às liturgias para que a casa do filho, então, possa seguir o seu novo rumo. Vou pegar uma outra estrada aqui. Talvez, na minha visão, eu não sou especialista, a última grande unanimidade do candomblé era o professor Agenor. Ele era um babalaô famosíssimo, tinha um jogo, ele tinha uma função dentro do candomblé de olhar o futuro das principais casas da Bahia, né? Ele referendava a sucessão de alguma das principais casas da Bahia, e no livro dele, ele se disse muito orgulhoso de estar na Itália, pisando
nos locais onde Francisco de Assis pisou, porque ele se via fiel a São Francisco. Ele diz explicitamente que ele não mistura as duas santidades. Eu não estou usando as palavras que ele usou, me fugiu aqui a expressão, mas ele não misturava os dois mundos, mas ele se via também um fiel dignatário de Francisco, de Assis e etc. No candomblé, hoje, a perspectiva é o distanciamento frente à religiosidade católica, correto? Márcio, nós vivemos momentos diferentes. Correto. Enquanto indivíduos e enquanto coletivo. Enquanto coletivo, aqui no Brasil, a Igreja Católica sempre exerceu uma certa hegemonia, ora imposta, ora política e socialmente, menos imposta, mas mais natural, digamos assim. Verdade. Né? Então, durante todo esse processo, para que o candomblé pudesse sobreviver, ele teve que beber dessa fonte também. Aquilo que a gente chama de sincretismo, ele também teve uma certa vertente de sobrevivência, porque à medida em que os negros, os escravos, a sociedade menos qualificada começou a conviver, começou a aprender os ritos católicos, as histórias dos santos, eles identificaram, eles, de certa forma, corresponderam à figura de um santo guerreiro como São Jorge com a figura de uma divindade guerreira como Ogum. E, como o culto ao Ogum era proibido, colocou-se a imagem de São Jorge e, veladamente, os símbolos, as ferramentas rituais de Ogum escondidas, e dizia-se, não, é a nossa forma de cultuar Ogum. Isso foi um pouco do processo de sincretismo. Só que em determinado momento, o que era uma estratégia de sobrevivência foi sendo incorporado. Então, esse carinho que o adepto do candomblé e da Umbanda passaram a ter pelos santos católicos, tomou uma proporção muito grande. Muitos dos nossos ritos, tradicionalmente, secularmente, começaram a envolver também ritos católicos. Você pegava o Iaô, o iniciado do candomblé, e levava na igreja para assistir uma missa. Você terminava o rito fúnebre e era uma missa. Então, essa incorporação, esse sincretismo, ele não tem só uma função estratégica, como eu disse, nem só política. Ele ganha um arcabouço social e emocional. Logo, em determinado momento, né, toda essa faixa histórica de altos e baixos começa a revelar adeptos do candomblé que têm verdadeira devoção a santos católicos, o que é legítimo. É legítimo. O que acontece? Em determinado momento desse processo, já na década de 80, surge um novo procedimento, que a gente chama de reafricanização do candomblé, que foi inaugurado, a figura maior foi a Mãe Estela de Oxóssi, o Odé Caiodê, a Yalorixá do Opofonjá de Salvador. Ela diz, não, eu não preciso mais celebrar os meus ritos nos dias dos santos católicos, eu não preciso mais ter dentro do meu terreiro as imagens católicas. Então ela faz um rompimento, não é uma briga, não é um cisma, não é uma posição antipática, mas é uma posição de reafirmação. Por isso, você vai ver grandes sacerdotes do candomblé com devoção a santos católicos, e o exemplo é o Babalaú Agenor Miranda, e outros que já começam a se esforçar ostensivamente, quer dizer, a demonstrar que não há mais essa necessidade social, política, histórica. Perfeito. Perfeito. E aí, fiquei numa dúvida aqui. Dentro da cosmologia do candomblé, o candomblé, ele é monoteísta? Olha, se você... Interessante. Numa palavra, sim, ele é monoteísta. E esse reconhecimento não é um reconhecimento só dos candomblecistas, é um reconhecimento que passa também por cientistas, por analistas, por religiosos de outras matrizes. Padre Labá, Padre Boudin, o reverendo Krauter, o próprio Pierre Verger, todos eles estudiosos que visitaram a África, né, nos séculos passados, e que reconheceram que dentro da estrutura filosófica e religiosa do candomblé
existe um criador único, que nós chamamos de Olorum, Olodumare, e que tem dezenas de títulos interessantíssimos. Olofim, por exemplo, né? O Grande Julgador, outros tantos. Olodumare é um título também. Portanto, o Criador é um só. E há divindades intermediárias, essas sim, que experimentaram, teoricamente, as mesmas experiências dos homens e são bons intermediários. Não existe nenhum templo, nunca houve, nem na África, no Brasil, erguido ao Olorum. Não existe uma reza única direcionada ao Olorum. Não há uma oferenda que se faça ao Olorum. Aliás, a única oferenda que você faz ao Criador é a sua ética, o seu caráter. É a única coisa que você pode oferecer a Ele, oferendar a Ele. E ainda assim é impalpável. Agora, dizer que o candomblé é monoteísta não deve nos fazer cair na vala comum, né, de criticar os politeístas como sendo primitivos, atrasados, etc. E tal. Portanto, ser reconhecido como religião monoteísta não é para nos valorar ou para galgar nenhum patamar que não nos é interessante. É só uma constatação semântica. Olorum, dentro da mitologia iorubá, ele foi o produtor... É o criador de todos os orixás. Aquele através do qual a vontade fez gerar tudo, toda a criação. Eu estava explicando aqui para a produção que está ali atrás da câmera que o pilão que está aqui atrás da gente, ele tem uma função, ele tem uma importância muito grande dentro dessa cosmologia do candomblé. Só podia explicar para a gente? Todos os nossos símbolos precisam ser vistos com a grandeza que os símbolos têm. E dentro do contexto. Correto. Dentro do nosso contexto, nós estamos falando de uma sociedade que tem no acará, no inhame, o pão de cada dia. Para nós, o símbolo do pão, o símbolo seja religioso, seja social, da comunhão, da prosperidade, da manutenção do corpo, da alimentação, despertam em nós uma certa emoção. Quando você vê um pão, quando você come um pão, quando você recebe ritualisticamente um pão, você dá toda essa dimensão. Então, dentro da cultura iorubá, o pão de cada dia é o inhame, é o acará. E nós estamos falando de uma sociedade que cultivava o inhame, que reverenciava a safra, a entre-safra, as chuvas que são necessárias para que essa produção se faça com a extensão necessária. E, portanto, o pilão é um símbolo dessa transformação. Você pode pegar o inhame, né, essa raiz, e através do pilão transformar em uma série de alimentos. Você pode alimentar a sua prole, você pode manter viva a sua etnia, você pode perpetuar a sua história através das pessoas que vão se alimentar da terra, que vão perpetuar as tradições da terra e que vão ver no pilão um símbolo sintético de tudo isso. Muito obrigado, foi ótima a conversa. Gente, está aí o candomblé sendo apresentado a vocês. Muito obrigado e até a próxima.